Então, hoje nós vamos voltar ainda ao capítulo 4, né, do livro. A gente estava trabalhando nele, depois voltamos lá para o capítulo 2 para trabalhar um pouquinho mais na nossa tabela maquiavélica. Eu espero que agora tenha ficado mais clara a ideia da tabela, aquela tabela para fazer o planejamento de uma mudança mais complexa, que envolve muita gente, que envolve interesses distintos, né, e que, portanto, exige uma atenção muito maior antes da execução da mudança no seu planejamento para ver como envolver as pessoas, né? Fizemos isso, considero que aquele capítulo está fechado. No capítulo 4, faltou para a gente fechar esse capítulo que eu gostaria, só dar uma passada lá por aquelas nossas questões que foram indicadas lá no Moodle. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a minha tela. Agora sim. Então, nós tínhamos lá as nossas questões do fórum do Moodle. Eu queria só passar rapidamente por elas antes da gente entrar no capítulo que nos interessa hoje, que já é o capítulo 5 de indicadores de desempenho, né? Então, vamos lá. Quando nós estamos falando do impacto da TI, né, deixa eu ver se eu aumento a letra para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Acho que deve ficar melhor assim, né? Talvez eu possa eliminar isso aqui. Opa, deixa eu mudar aqui as coisas lá. Então, nós tínhamos algumas questões. Com relação às soluções de TI, a empresa deve ser eficiente, porém, só isso não basta. O que mais, né? O Fernando é o colega de vocês, que é o professor lá, que é aluno do nosso mestrado, né? E professor também aí. Ele já foi mais rápido que vocês aqui em colocar uma resposta, né? Eu confesso que, como eu disse para vocês, as perguntas que eu faço nos nossos questionários aqui do Moodle são perguntas abertas para uma resposta relativamente fechada, né? A resposta que o Fernando deu foi muito mais completa do que eu tinha imaginado a princípio, né? Porque ele foi lá e elencou todos os outros itens que a gente tinha colocado lá como aqueles objetivos, né, para o uso da TI nas organizações. Eu tinha pensado simplesmente naquele joguinho de palavras entre eficiência e eficácia, né? Lembram lá qual que é a diferença entre ser eficiente e ser eficaz? Quem que escreve para a gente ali no chat? Ou, de repente, fala aí, abre o microfone e fala para a gente. Qual a diferença entre ser eficiente e ser eficaz? Ou a diferença entre eficiência e eficácia? A eficiência está bastante relacionada ao processo, né? Ao como fazer, ao saber fazer. E a eficácia está relacionada com o resultado, né? Fazer a coisa certa. Legal, Fernanda. É isso aí mesmo. Eficiência, processo, né? Como fazer. Eficiência é coisa de engenheiro, né? Eficácia, resultado, o que fazer. Não é que não seja coisa de engenheiro, claro que o engenheiro também deve ter sempre essa visão de aonde a gente quer ir com o que eu estou fazendo, mas o engenheiro é alguém muito fixado no processo, em fazer bem feito, né? E muitas vezes tem outras pessoas, os líderes organizacionais estão lá tentando definir o que precisa ser feito, tá? Então, confesso aqui que o que eu esperava como resposta para essa questão era muito menos complexo do que o Fernando colocou ali, né? Eu estava mais voltado apenas para essa discussão, como já escrevi ali, de diferença entre eficiência e eficácia, né? Bom, e aí a resposta já está dada para a próxima questão, né? Diferença, eficiência voltada para o processo, fazer bem feito, eficácia voltada para o resultado, fazer aquilo que deve ser feito, né? Uma outra questão que eu tinha colocado lá para vocês lá é por que vantagem competitiva sustentável é algo praticamente impossível de se obter. Já posso adiantar para vocês que é o sonho de toda empresa. Toda empresa gostaria de ter uma vantagem competitiva, ou seja, algo que faz elas se sentirem ou serem percebidas pelos clientes como uma melhor proposta, como uma empresa capaz de oferecer um produto de maior valor. Mas então todo mundo gostaria que isso acontecesse e que isso acontecesse de uma forma sustentável, ou seja, que você conseguisse manter essa vantagem ao longo do tempo, né? O principal argumento aqui, talvez, para que vantagens competitivas não sejam sustentáveis,
é que, em geral, se você e se a sua empresa estão satisfeitos com o desempenho que vocês têm no momento, é muito provável que o concorrente, que outras empresas estejam fazendo algo para mudar a situação, né? Afinal de contas, eles também querem, os concorrentes também querem usufruir de uma vantagem competitiva e sustentável, né? Quando está todo mundo em busca de uma vantagem sustentável, o que acaba acontecendo é que, salvo se alguém realmente for muito melhor e muito mais competente que os demais, é que a gente consiga, quando muito, vantagens temporárias. Estamos na frente, o concorrente vai lá, sua camisa, né? E faz melhor. E daí nós nos sentimos para trás, vamos lá, corremos de novo e continuamos melhorando. Há, inclusive, muita gente que diga que está justamente aí a beleza do mercado competitivo, né? Sugerindo que quando a gente está envolvido num mercado em que existe competição, ninguém fica parado, acomodado, está todo mundo sempre procurando melhorar o tempo todo, porque essa melhora o melhorar o tempo todo que te permite continuar tendo ou sendo reconhecido pelo cliente como uma boa opção. Tá? Então, acho que vocês já tinham apresentado isso aqui nas respostas de vocês. Acho que eu estou bem tranquilo aí também. De que formas a TI pode suportar o marketing? Né? A gente discutiu várias coisas lá no capítulo, mas eu queria salientar aqui algo que eu coloquei aqui no final, que é o que eu chamo assim de construir um diálogo com o cliente, né? A gente, quando estava discutindo o capítulo lá, a gente se concentrou muito em fazer aquela diferença entre o marketing propaganda ou o marketing convencer o cliente a comprar um produto que a empresa já fabrica e o marketing busca de uma melhor compreensão do cliente para justamente desenvolver produtos mais ajustados, né? E as tecnologias de informação de que nós dispomos hoje nos oferecem recursos que permitem aí, então, estabelecer esse diálogo com o cliente de uma forma que não é vocês poderiam até dizer, pô, mas será que uma carta já não permitia isso? Ou o telefone não permitia isso? Sim, eles permitiam um diálogo ponto a ponto. A vantagem do uso de sistemas de informação hoje para estabelecer esse diálogo com o cliente é que muitas vezes o cliente individual lá na ponta está interagindo ou está estabelecendo um diálogo não com uma pessoa dentro da empresa, mas com os bancos de dados da empresa, com os sistemas da empresa, de um modo que a empresa consegue ganhar um conhecimento muito maior, não sobre alguns poucos clientes, mas sobre milhares ou até mesmo milhões de clientes, né? Então, esse diálogo pode ser construído agora de um jeito que jamais foi possível no passado, né? Justamente porque ele permite, então, que a gente faça com que o cliente interaja com os nossos sistemas, fazendo com que os nossos sistemas aprendam com ele. Tá? Eu já queria aproveitar aqui, gente, para pedir para vocês, vocês sabem que eu tenho feito o acompanhamento da frequência estudantil a esse nosso grupo de estudos, enquanto está suspenso o nosso calendário, principalmente por alguma sinalização que vocês deem durante o horário da aula no nosso grupo de WhatsApp, né, dizendo lá que estão acompanhando, basta dar um joinha lá ou enfim, escrever alguma coisa lá que eu já considero que você está participando, né? E uma outra forma é, nas situações em que a gente tiver aqui interações no Moodle, também por interação no Moodle. Tá? Então, não deixem de já mandar aqui alguma mensagem aqui, não esqueçam de fazer isso, porque esse é o meu controle de frequência e eu tenho procurado esclarecer sempre aqui que esse controle de frequência nesse momento é simplesmente para que eu saiba quem está participando desses nossos encontros agora, de modo que eu possa dispensar vocês de participarem desses encontros quando as aulas voltarem e eu possa me concentrar em atuar justamente com aqueles alunos que não puderam participar agora. Então, não esqueçam de fazer isso aí, porque é um registro importante para mim, né? Aliás, e façam agora para não esquecer, né? Porque depois tem gente que vai esquecer e depois vai ficar lá me dizendo, eu estava lá e no fim das contas essa interface aqui do Zoom, embora ele me mostre que, por exemplo, nesse momento eu estou vendo aqui a Júlia, o Fernando, Nicole, Renan, Tiago, Ana, Caroline, quem mais? João, Gabriela, Zoe. Opa, tem mais gente? Não, eu voltei lá para o início. Não, Zoe, Lucas e Lucas, né? Acho que daí fechou aqui e agora o Matheus está entrando de novo, acho que já estava aí dentro e tinha caído, né?
Legal, então mande alguma mensagenzinha lá para o nosso grupo WhatsApp. Aí eu coloquei uma questão ali sobre, né, pedindo para vocês procurarem o artigo do VoIP lá e explicar o que é uma inovação disruptiva ou disruptiva. Né? Eu pus com S ali no meio porque no português, por incrível que pareça, o correto, ou pelo menos o mais usual, é falar em inovação disruptiva, que é uma inovação que causa uma ruptura com o passado, que enfim, faz com que o que você tinha até então deixe de fazer sentido. Né? De novo, o Fernando tinha escrito alguma coisa ali, mas eu estou mais interessado em que vocês, que os alunos da graduação, estejam escrevendo. É importante a ajuda que eu receba dos nossos alunos de mestrado, que estão aí, de certa forma, usando a turma de vocês, e agora tem uma lição mais extrema, né? Porque eles estão aprendendo, ou estão tentando aqui se envolver com algo que é menos, vamos dizer, que não era a princípio o que eles pretendiam estar envolvidos, que é com essas ferramentas de ensino à distância, né? Mas legal. Você consegue pensar em alguma tecnologia disruptiva que esteja se desenvolvendo nesse momento na área de TI? Gente, essa aqui é aquela para vocês encherem o nosso chat do Zoom ali de respostas. Né? Tem alguma coisa que nesse momento, né, vocês percebam dentro da nossa área de TI que está causando mudanças e mudanças tão radicais que o mundo vai passar a ser diferente, ou pelo menos aquele mercado vai passar a ser diferente no futuro, né? De novo, o Fernando tinha já dado algumas contribuições ali, falado na inteligência artificial, veículos autoguiados, aquela tecnologia da IBM lá, o Watson, e assim por diante, mas eu queria ver o que vocês estão pensando. Então, a Júlia escreveu, não, a Júlia só escreveu ali que o dela está muito baixo e que ela está com dificuldade de ouvir. Eu não sei se melhorou depois, Júlia. Isso já faz tempo que você tinha escrito ali, né? Então, vamos lá, gente. Ideias de inovações disruptivas. Ou no chat do Zoom, ou no nosso WhatsApp. Também pode ser, obviamente, por voz aqui, né? Eu sei que nessa turma aqui o corajoso é sempre o Zoe. O Zoe é que abre o microfone dele lá e deixa todos os brasileiros aí envergonhados. Opa, começou a aparecer ali, né? Tá, a Júlia não consegue usar o microfone dela, não é aquela. Tarde, professor. Tá, tudo bem, Zoe? Tudo bem, obrigado. Eu não ouvi a pergunta, por favor. Onde está fazendo barulho? Tá, eu vou repetir a pergunta aqui, se vocês conseguem pensar em alguma tecnologia disruptiva ou disruptiva, ou seja, aquele tipo de tecnologia que está criando um mercado totalmente novo, ou está, de alguma forma, mudando o ambiente em que ela está inserida nesses últimos, vamos dizer, nesses últimos anos aí, né? Alguns exemplos já apareceram ali. O João Pedro falou no blockchain, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia muito disruptiva. Ela ameaça, por um lado, ela ameaça ou gera novas oportunidades de negócios para agentes financeiros, né? Para bancos tradicionais ou para outros agentes que queiram, de alguma forma, atuar nesse setor. E daí, nossa, agora a coisa começou a andar mais rápido aqui, o povo já colocou várias coisas, vamos ver o que mais que surgiu aqui. Já tinham falado em inteligência artificial, automação de processos, indústria 4.0. A indústria 4.0 é a forma como, principalmente na Europa, se tem feito menção a uma indústria que está muito conectada vamos dizer, à internet e também à internet das coisas, e que permite, então, que a indústria funcione de uma forma muito mais sintonizada com o que o mercado vai precisar dela a cada momento, né? O João Pedro falou também em impressão 3D. Vocês vejam aí agora, no meio dessa pandemia, gente utilizando impressão 3D. Olha, só depois daquele pito que eu dei na Karen aquele dia lá, agora ela me traz cafezinho toda vez no meio da aula. Só para fazer eu morder a língua, né? Assim, dizer assim, pô, mulher não atrapalha a aula, às vezes ela ajuda, né? A aula acontecer
uma das vantagens da gente estar de casa é essa, né? A gente poder ter um cafezinho no meio da aula. Vou aproveitar a mordomia aqui. Então, nós temos visto aqui a impressão 3D, por exemplo, nesse momento, dando muito mais flexibilidade para que gente que está lá na ponta, próximo de onde o consumo está acontecendo, e consiga agir, né? Eu acho que todos vocês, ou muitos de vocês, devem ter lido aquela reportagem sobre a Decathlon, que tinha máscaras de mergulho e que ela, a partir de uma impressão 3D, de um filtrozinho para colocar lá na ponta, conseguiu transformar em máscaras que podem ser utilizadas agora, nesse momento aí de luta contra o vírus, né? Computação quântica, a Ana está falando que acha que o próprio Zoom é um exemplo nesse momento, né? E vejam se não é, né? Quer dizer, nós estamos aqui usando uma tecnologia que pode fazer a gente questionar ali na frente se a gente precisa se deslocar para ter uma aula, por exemplo. Ou se, de repente, se todo mundo precisa se deslocar. Talvez alguns que, para quem seja mais fácil, possam e devam se deslocar, mas talvez outros possam dizer assim, olha, eu acho que toda sala de aula, mesmo presencial, deveria ter uma câmera e um microfone para que um aluno que esteja à distância possa participar dela, né? Que mais? Carros elétricos, internet das coisas. Ótimo, vocês estão bem antenados aí sobre como o mundo está mudando a partir da introdução de tecnologias disruptivas. O cubo de Delone, a gente gastou um tempinho, eu lembro, bastante razoável aqui para falar sobre como ele podia ser usado, e basicamente é aquele cubo que mostra para o próprio desenvolvedor de TI, ou para quem tem que fazer um investimento em TI, qual daquelas características, né, indicadas ali no cubo, daquelas 3 dimensões, ou quais características daquelas estavam no produto que precisava ser desenvolvido ou mantido, né? O Lucas está caindo o tempo todo aqui, mas a gente põe ele de volta. Como se pode distinguir a TI estratégica da TI informacional e da transacional? Essas 2 últimas ficaram sem resposta, porque eu acho que vocês foram, né, no nosso encontro anterior, aí vocês foram até um determinado ponto e aí pararam, né? Mas não imagino que seja porque vocês tenham tido dificuldade para responder, né? Qual que é a diferença entre TI estratégica, informacional e transacional? Quero ver se tem resposta aqui pelo WhatsApp. Não, foi só alguém fazendo a chamada ainda. Quem que se aventura, gente? Eu estou tentando arrancar umas palavras de vocês. Vocês vejam que já faz 2 semanas que eu estou nessa briga aqui. Uma hora eu vou conseguir que esteja todo mundo ativo e falando ao mesmo tempo aqui, para a gente dizer, não, vamos organizar essa bagunça. Porque um risco grande que sempre acontece é se vocês não respondem, daí eu respondo. Mas daí eu fico falando sozinho aqui, né? E, de novo, se o meu projeto lá for contemplado, e se eles preferirem, se eles quiserem saber como é que funciona isso aqui, eu queria mostrar para eles que a gente está fazendo, é relativamente simples, mas eu queria mostrar para eles uma aula assim com um pouco mais de interação, né? Com vocês do outro lado, falando também, ou pelo menos escrevendo ali no Zoom, né? Para que eles digam, não, de fato isso aqui acontece como numa sala de aula tradicional. A gente deve evitar usar essa tecnologia, que é uma tecnologia que inclusive permite ou permite interação, para reforçar aquele velho modelo em que só o professor fala, né? Aqui o professor fala e toma café também. Então, o investimento em TI estratégica, ela tem foco em conseguir a vantagem competitiva, então, para a organização. Alto nível. A informacional, ela está relacionada a obter informações, a toda essa estrutura, acho que pode chamar de informação. Ela seria de nível intermediário, né? Transacional, ela tem a ver com os processos e com essa reduzir os custos de transações entre empresa, entre fornecedores, processar as transações.
Perfeito. A gente tem que pensar nesse transacional, que sempre dá a impressão, a gente usa a palavra transações, assim como se fossem negócios, né? Mas não é uma transação, não precisa ser uma transação financeira. Uma transação é qualquer, no fim das contas, é qualquer evento, né? Que envolva mais de uma parte ali. Então, TI transacional é aquela TI que guarda informações sobre, por exemplo, o que está sendo produzido numa linha de produção na fábrica. Se você estivesse falando de fábrica, os sistemas transacionais são aqueles sistemas que suportam a atividade do operário. Os sistemas informacionais são aqueles que suportam a atividade do gerente daquele processo, né? Para tentar... E um gerente está muito preocupado, a TI informacional está preocupada com eficiência. Ele quer saber se as pessoas que estão envolvidas com aquele processo estão conseguindo dar conta da produção num ritmo que seja considerado eficiente, né? E a TI estratégica, então, ela está preocupada com a eficácia. Em outras palavras, são informações que vêm lá de processos transacionais, que vêm dos sistemas informacionais e que alimentam de dados, de informações e de conhecimento um sistema aqui que vai ser usado pelo decisor estratégico, né? Eu comentei com vocês na nossa aula lá do capítulo 4, que muitas vezes a gente pode até pensar, poxa, então o sistema estratégico é o mais sofisticado de todos? Não, muitas vezes ele é o mais simples, né? Ele pode ser uma planilha eletrônica, né, com algumas células lá que, de repente, vai lá, a célula, tem uma célula lá que tem a indicação de, vamos pensar de novo numa fábrica, numa montadora de automóveis, ela tem uma indicação lá de quantos carros foram produzidos naquele dia. É uma informação puramente transacional, concordam? Mas, de qualquer forma, ela está lá aparecendo para o presidente da empresa e ela aparece assim, é uma célulazinha que essa célula vai aparecer em verde, se estiver acima daquele nível que é considerado razoável, vai aparecer em amarelo, se, opa, deve ter acontecido alguma coisa, eu preciso ligar lá para o gerente lá do chão de fábrica para ver o que aconteceu, ou vermelho se a coisa tiver parado, né? E ele vai ter esse tipo de visualização sobre tudo o que está acontecendo na empresa, justamente para que quem tem que tomar decisões estratégicas tenha aquela visão que eu chamo sempre de visão da águia, né? Tá certo? E, por fim, a última pergunta que eu tinha colocado aqui para vocês era o que diferencia benefícios diretos ou benefícios tangíveis de benefícios intangíveis, né? Em geral, isso aqui tem a ver com aquela questão lá que a gente discutiu em capítulos anteriores, de o quanto dá para quantificar as coisas, né? Então, eu tenho um benefício direto, um benefício tangível, um benefício que eu consigo colocar, digamos assim, na ponta do lápis. Eu consigo verificar, se for lá, se eu tenho que fazer despender uma determinada quantidade de recursos para obter aquele benefício, eu consigo avaliar exatamente quanto eu gastei e tenho também uma avaliação clara de qual foi o resultado que eu obtive a partir daquilo, né? Já no caso dos benefícios intangíveis, como o próprio nome já fala, tudo fica mais difícil de ser apurado, assim, ou pelo menos ser apurado de uma forma rigorosa. Com os benefícios intangíveis, muitas vezes, eles estão ligados à eficácia e os benefícios tangíveis ou diretos estão ligados aqui à eficiência. É fácil eu controlar um processo, é mais difícil eu saber se esse processo está entregando aquilo que ele deveria estar entregando, né? Então, eu acho que aqui do capítulo 4 era isso, né? Não sei se ficaram dúvidas desse capítulo, ou se vocês têm algum comentário. Vocês devem ter visto que mudou o visual aqui atrás, eu voltei para a cidade, né? Eu estou com um tio hospitalizado ali, tenho que render um primo que está cuidando dele lá, então hoje de novo estou indo para o hospital e passo o fim de semana por lá. Então estamos aqui, porque agora estou eu e minha esposa de quarentena, né, na cidade, enquanto os filhos estão lá na chácara, né? Porque assim pelo menos a gente garante que está todo mundo seguro no seu lugar, né? Agora zera a minha quarentena, quer dizer, vai zerar de novo, porque eu vou para o hospital de novo hoje à noite, então até, como diz meus filhos, por mais uns 10 dias eu continuo radiativo, né? Mas enfim, vamos tocando a vida do jeito que é possível nesse momento, né? Alguma questão aqui, gente? Se não, vamos para o nosso capítulo 5. Vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui.
Ele coloca os botões num lugar aqui que é difícil de... Vamos lá. Capítulo 5. Vocês estão vendo aí o livro? Apareceu para vocês? Acho que eu estava mutado aqui, né? Estava sem som. Então, no capítulo 5, vamos ver aqui o que mais que eu tenho que fazer. Deixa eu me organizar aqui com essa tela. No capítulo 5 é basicamente um capítulo em que a gente vai tentar medir aquilo que a gente está fazendo para garantir que a gente tenha o melhor resultado possível. O que aconteceu aqui? Minha tela deu uma... Opa! Mudamos de tela porque caiu aqui. Não, acho que só inverteu. Isso. Estamos comigo lá, gente? Vocês estão na telinha inicial do capítulo 5? Mudou tanto minha tela aqui na minha frente que eu nem sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Tá ótimo. Legal. Então, o capítulo que a gente está preocupado com, basicamente, obter os resultados que a gente queria. Então, nós temos que encontrar formas de medir se o que está acontecendo é aquilo que a gente tinha planejado, né? Um argumento, um motivo para fazer isso é esse dado aqui pelo Peter Drucker, né? O que não se pode medir, não se pode gerenciar. Então, a gente só vai conseguir gerenciar, ou seja, tomar ações no sentido de mudar o que está acontecendo, se a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? E uma crítica que normalmente se faz, principalmente aqueles que têm uma fixação por estar precisamente, por ter dados precisos o tempo todo, é que muitas vezes, né, essa fixação na precisão faz com que a gente colete informações ou de algo que talvez não seja o mais importante ou mais relevante. Eu normalmente chamo isso aí da situação do bêbado procurando a chave no lugar onde tem luz, né? Você pergunta para ele, mas por que você está procurando a chave nesse lugar aí se você me disse que perdeu lá na outra esquina? E daí ele diz assim, que lá não dá para procurar porque lá está escuro, né? Então, de certa forma, você está tentando... Gabriela, eu acho que você está com o áudio ligado aí. Deixa eu ver o que... Opa! Deixa eu só entender aqui. Eu tenho o microfone ligado. Eu não sei de quem que é, mas deixa eu ver se eu consigo descobrir. Tá, não, acho que agora parou, né? Opa. Então, o Robert Kaplan, que é um contador, ele diz o seguinte, olha, os contadores conservadores, aqueles mais tradicionais, que atribuem valor zero a muitos benefícios intangíveis da tecnologia, preferem estar precisamente errados do que vagamente certos, né? Os administradores e gerentes modernos não precisam e não devem seguir o seu exemplo. Não, a gente não deve, ao tentar medir para avaliar se a gente está tendo um bom desempenho, a gente não deve seguir o caminho do bêbado que só procura onde tem luz, mesmo sabendo que ele perdeu a chave do outro lado. Tá? Mas isso aqui é só um texto inicial para a nossa reflexão, né? Como eu disse para vocês, nós vamos procurar medir desempenho, e para medir desempenho a gente precisa de indicadores, né? Que características a gente quer nesses indicadores? Basicamente, eles precisam ser objetivos. O que é um indicador objetivo? É aquele que me oferece sempre o mesmo resultado, independentemente de se sou eu ou se é uma outra pessoa que está fazendo a medição, né? Não pode ser de acordo com a vontade de quem está medindo ou de acordo com o procedimento de quem está medindo. Tem que ser uma medida objetiva, ela não depende de quem está medindo. Por exemplo, um termômetro de mercúrio vai indicar a mesma temperatura estando na minha mão ou na mão de uma outra pessoa. Claro, assumindo que eu não estou pegando na parte onde eu estou medindo a temperatura, né? Porque senão
provavelmente ele vai marcar temperaturas diferentes justamente porque nós, eventualmente, temos uma temperatura corpórea diferente. O que eu estou querendo dizer aqui é uma régua, né, não muda de tamanho quando ela sai da minha mão para a mão de uma outra pessoa, de modo que se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho dessa tela do meu computador, né, se eu a medir com uma régua e uma outra pessoa medir com essa mesma régua, deve chegar à mesma dimensão, né? Então, essa é essa primeira característica de um indicador ser objetivo, né? Um indicador deve ser também comparável, né? E comparável por quê? Porque se eu tenho lá uma métrica de um objetivo que eu tinha, né? Eu tinha a intenção de produzir 500 carros hoje, né? Aí eu vou lá, fiz uma medição, eu vejo e posso comparar o que foi feito com o que aquilo que eu fiz com aquilo que era a minha métrica. Ou posso comparar o meu resultado com o resultado de uma outra fábrica. É porque se eu estiver fazendo o que a gente chama de um benchmark, não, buscando verificar como é que está o meu desempenho com relação ao concorrente, ou mesmo com uma outra filial da própria empresa, eu tenho que ter medições que sejam comparáveis. É por isso que todos nós temos réguas que medem na mesma escala, né? Aqui no Brasil, nós todos trabalhamos com uma escala métrica. Então, se eu fizer uma medição com a minha régua aqui, ela vai poder ser comparada com uma medição que alguém de vocês esteja fazendo com uma outra régua, porque ambas essas ferramentas, as réguas, são objetivas, não depende de quem faz a medição, e geram um resultado que é comparável, né? Uma outra característica que é importante no indicador de desempenho é que seja acessível, né? O dado que ele gera, que o indicador gera, tem que ser de fácil obtenção. Tem casos em que o dado que você quer gerar, o custo de gerar esse dado, é maior do que o benefício que ele pode proporcionar depois. Então, a gente diz que esse indicador, embora ele possa ser objetivo e comparável, ele não é acessível, porque o custo dele é maior do que o benefício que ele vai dar, eu prefiro ficar sem, né? Então, é sempre importante a gente pensar também nessa característica dos indicadores que a gente for utilizar. É fácil coletar? E, por fim, um indicador deve ser válido, ou seja, a medição que ele me entrega se refere àquilo que eu quero medir, né? Porque vamos supor que a gente, ainda de novo para falar lá de réguas, eu tivesse, não sei se esse exemplo vai ser, o exemplo das réguas não vai ser bom para validade, mas eu ia dizer ainda que ela fosse objetiva, que duas pessoas medindo chegassem ao mesmo resultado, que ela fosse comparável, que eu pudesse usar o que foi medido com uma régua, fosse o meu resultado que foi com a outra, mas no fim das contas aquela medição não significa o que ela a medição, o resultado que ela me entrega não é o que eu gostaria de medir, né? Não sei se alguém tem algum exemplo aí para a gente de uma medição que não é válida. Não estamos falando aqui de precisão, tá? Essa precisão está lá na objetividade. Nós estamos falando aqui de simplesmente eu estar medindo uma coisa e achar que estou medindo outra, né? Eu meço alguma coisa, acho que estou medindo uma coisa, mas no fim das contas estou medindo outra. Alguém me ajude aí com um exemplo. Senão eu vou ter que pedir para os universitários, que perguntar para minha esposa que está dando aula ali do outro lado, né, se ela tem um bom exemplo de medida válida para a gente. Mas ela está fingindo que não está. Não, ela deu uma risadinha lá. Ela disse que a aula dela é sobre didática da geografia, então ela não vai poder nos ajudar aqui com uma medida válida agora. Então, vamos na falta de exemplos, nesse momento, vamos sem ele mesmo. Se alguém pensar num bom exemplo aí, levanta a mão aí e conta para a gente daqui a pouco. Normalmente eu sou cheio de exemplos para essas coisas. Uma medida ser válida. Agora ela está curiosa do lado de lá. Eu meço alguma coisa, mas aquela medida que eu fiz não serve para aquilo que eu queria medir. Enfim. Vamos lá. Fica para depois. E agora vamos entrar então em alguns indicadores tradicionais do mundo de negócios, mas
Como eu estou olhando aqui para o meu reloginho, ele está me dizendo assim, esse encontro do Zoom vai acabar dentro de 1 minuto e 5 segundos, e eu sei que eu vou me empolgar na hora de começar a falar disso aqui, vai muito mais do que 1 minuto e 5 segundos, agora mais do que 1 minuto. Vamos encerrar esse nosso encontro aqui no Zoom, e eu, dentro de 1 minuto, eu já entrego para vocês um novo link ali pelo WhatsApp, para a gente participar de um próximo, vamos dizer, da continuação dessa nossa discussão aqui, em que nós vamos tratar desses principais indicadores tradicionais do mundo do negócio. Legal? Então, aguentem lá que eu já chamo vocês de novo.